Olá, bem-vindo ao nosso podcast Tributação Sem Complicação, um podcast da Federação do Comércio do Estado da Bahia, da sua Câmara de Assuntos Tributários, que tem o objetivo de discutir questões que envolvem tributos de uma forma geral, de uma forma simplificada, trazendo para vocês uma informação de qualidade, uma informação que possa contribuir efetivamente para o entendimento da matéria tributária. Hoje temos um assunto muito interessante, muito palpitante, que diz respeito à tributação e à desigualdade de gênero. É um tema que é recorrente, não é um tema novo, mas é um tema que está surgindo agora com uma força muito grande e que toda a sociedade precisa discutir. Vamos discutir não só a questão da desigualdade do gênero, como a tributação de uma forma direta ou indireta atinge essa questão ou impacta nessa questão. E para isso trago hoje a minha amiga Ingrid Hadel, que é membro da Câmara de Assuntos Tributários da nossa CAT, uma bela aquisição, advogada tributarista, professora, mestre em Direito Fiscal, conselheira do Conselho Municipal de Contribuintes, ou seja, uma pessoa extremamente qualificada, advogada atuante, advogada militante também do ponto de vista da igualdade de gênero e que vai bater um papo bem interessante sobre isso. Ingrid, em primeiro lugar, muito obrigado pela presença, seja bem-vinda e vamos trazer informação de qualidade para as pessoas que nos ouvem, tá? Eu queria que você desse uma introdução do que é o que todo mundo chama, agora está chamando de Tax Pink, ou Pink Tax, e como isso nos afeta no dia a dia. Muito bem-vindo e muito obrigado, e fique à vontade. Obrigada, Sérgio. Uma satisfação estar aqui gravando esse podcast para a CAT, para a Fé Comércio e aos nossos telespectadores também que estão nos acompanhando para entender melhor como é que acontece essa desigualdade de gênero na tributação. O Pink Tax é um termo que surgiu nos Estados Unidos, no Departamento de Direito do Consumidor de Nova York. E, na verdade, ele não pode ser entendido literalmente como um tributo rosa ou uma taxa rosa. Porque ele consiste numa imposição do mercado, no sentido de que, como a mulher culturalmente ela consome mais do que os homens, né, a mulher tem uma tendência a consumir muito mais do que os homens, o mercado, sabendo disso, impôs uma prática de tornar mesmos produtos com mesmas funções mais caros do que os endereçados aos homens. Então, um mesmo produto com a mesma função, apenas por ter um rótulo rosa ou esteticamente endereçado ao público feminino, ele se torna mais caro do que aquele produto que é endereçado ao público masculino. Eu vi outro dia sobre isso, e aí me ajude nesse particular, um comentário, um estudo, alguma coisa do tipo, de dois shampoos, que eles tinham tecnicamente a mesma formulação, um para homem, um para cabelo para homem, outro para cabelo para mulher, sendo que o da mulher ele era mais caro. É basicamente nisso aí que essa questão do Pink Tax se entrelaça com a questão da tributação de gênero. Exatamente. O Pink Tax é um ponto na desigualdade de gênero na tributação. Perfeito. Mas é exatamente isso que você falou. E o shampoo não é o único exemplo, certo? Nós temos a lâmina de barbear, a famosa Gillette, e eu posso lhe dizer que já fiz pesquisas de preço. E sugiro que todas as mulheres também façam essas pesquisas de preço, porque afinal de contas a gente precisa economizar. As mulheres ganham 22% menos do que os homens, então essa economia financeira faz toda a diferença no final do mês. Então, existem produtos como os shampoos, né, especialmente produtos cosméticos e bens de higiene pessoal, e que, endereçados ao público feminino, são mais caros. Isso tem a ver com a tributação? Indiretamente tem. Mas, diretamente, se refere e está contextualizado muito mais no direito consumerista e que merecia uma fiscalização dos órgãos públicos e talvez até mesmo do Ministério Público. Sim. Quanto a essa prática e tendência do mercado a cobrar mais dos produtos femininos do que dos produtos masculinos. É uma infinita variedade, né? Inclusive existem pesquisas na Espanha em que perfumes femininos infantis são 40% mais caros do que os masculinos infantis. E eu já cheguei a fazer pesquisas em sites de vendas e, dentre vários, constatei o mesmo produto em que não há nenhuma diferença de composição, de funcionalidade, que apenas por ser destinado ao público feminino, ele chegou a ser muito mais caro do que o masculino.
E é uma tendência mundial, certo? Não é algo que acontece só no Brasil. Existem estudos no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, surgiu nos Estados Unidos, mas já existe também mecanismos de controle desse incentivo, né, e desse mecanismo em todo o mundo. Porém, no Brasil é algo que está ainda muito inicial e que precisa de pesquisa, precisa ser divulgado, para que também as mulheres se conscientizem. E os homens também, obviamente, também, né? As mulheres são mais afetadas, mas é um tema que também interessa aos homens. Aí só pegando um gancho que você falou, trouxe uma informação interessante para mim. Você está falando que as mulheres ganham em torno de 20%, 22% a menos do que os homens em geral. Exatamente. E também elas pagam produtos mais caros, porque o mercado já detectou, o mercado entendido, essa entidade que estuda os nossos comportamentos, já detectou que as mulheres culturalmente elas consomem mais, em que pese elas ganharem menos, e ainda cobram mais caro pelos mesmos produtos do que os homens. Exatamente. Então, no final das coisas, há um duplo prejuízo. O prejuízo de ganhar menos e o prejuízo de pagar mais pelo mesmo produto. Perfeito. E, além disso, né, a gente traz um aspecto do direito tributário que é muito importante estar relacionado a esse tema, que é a essencialidade. O princípio da essencialidade, ou da seletividade, que nós tratamos, é um princípio constitucional. E nada mais, nada menos, já tratando assim numa linguagem muito clara para a pessoa que está vendo a gente, que é o seguinte, os produtos que são básicos de consumo, eles devem ter uma tributação menor. Sim. Então, alimentos, tudo que a gente precisa para o nosso dia a dia, eles têm que ter uma tributação menor. Aqueles produtos que são supérfluos, né, artigos de luxo, cosméticos, eles têm uma tributação mais alta. Inevitavelmente, é assim que funciona a tributação sobre o consumo. Só que, quando se considera produtos supérfluos, até que ponto produtos supérfluos para mulheres eles são realmente supérfluos? Porque a mulher ela tem uma cobrança social muito alta. Se a mulher trabalha em meio corporativo, ela precisa estar maquiada, ela precisa estar bem vestida, ela precisa usar o shampoo, o condicionador, o leave-in, né, para estar com o cabelo hidratado, legal. Então, nós começamos a pensar e a flexibilizar essa questão da tributação sobre o consumo no aspecto do gênero, porque já traz uma desigualdade de gênero na tributação, na medida em que a mulher precisa, de fato, consumir esses produtos. Já o homem não, né? Se você for analisar, um homem toma banho, usa um shampoo, no máximo um condicionador, o sabonete vai trabalhar. Isso. A mulher tem todo, né, um ritual. Usa o sabonete, o shampoo, o leave-in, o condicionador, vai se maquiar, e tudo isso é custo, né? No fim das contas, a gente sabe que existe uma tributação sobre o consumo que é altíssima sobre bens de higiene e cosméticos. Essa discussão, quando me interessei um pouco sobre essa discussão, Ingrid, foi quando, no governo passado, independente da questão política, porque até essa discussão voltou agora novamente, sobre a questão da pobreza menstrual, que é um problema sério, é um problema grave, é um problema que para os homens, para nós homens, meio que invisível, mas que essa questão do Pix-Tex também está envolvida com isso. A questão da pobreza menstrual para as meninas que não têm condições de compra de absorvente, a questão da frequência escolar e coisas do tipo, com a questão da tributação por ser um item essencial e não um item supérfluo, né? Além de ser um item essencial, né, e destinado à higiene pessoal da mulher, é também um item de saúde pública, né, porque a mulher menstrua por um bom período de sua vida e esse é um artigo essencial à sua vida. Tanto é que este é um tema que é muito pouco abordado. Existem meninas, mulheres, né, já em idade escolar, que deixam de frequentar a escola porque não têm condições efetivas de comprar absorvente. Então, foi por isso que surgiu um programa para combater a pobreza menstrual no governo de Bolsonaro. Existe uma lei que foi aprovada, mas na prática a distribuição gratuita de absorventes ela não é efetivada. Nós temos no mundo uma tendência de zerar alíquotas de absorventes. No Canadá foi zerado, nos Estados Unidos há uma diminuição muito grande. Aqui no Brasil, a alíquota do IPI foi zerada, mas de outros tributos ainda é incidente. E existe uma necessidade, por uma questão de saúde pública, desses absorventes serem gratuitos, serem distribuídos gratuitamente nas escolas públicas. Sim. Porque as mulheres, realmente, as meninas, deixam de frequentar as aulas por vergonha, por não terem condições
de comprarem esses absorventes que têm uma tributação altíssima, que chega a 25%. E no final, a gente que trabalha com tributo, a gente sabe que quem paga é o consumidor final, né? O tributo está embutido no preço, então não adianta. Aquele absorvente ele custa o preço que ele custa, porque ele tem uma carga tributária não só direta agora no final, como ao longo de toda a cadeia, o algodão, os produtos que compõem aquele absorvente. Então, zerando aquilo na cadeia, obviamente que aquele absorvente vai chegar num preço muito mais acessível para o público em geral, né? Exatamente. E tem a questão também da desigualdade de gênero na tributação de absorventes, porque, como você bem falou, o absorvente é um artigo de uso exclusivo da mulher. Sim. Não existe um similar masculino. Sim. Então, se a mulher já ganha 22% menos, se a mulher se dedica mais horas aos trabalhos domésticos, ao cuidado com os filhos, isso é comprovado por estatísticas do IBGE e da Receita Federal, e em contrapartida ela tem um gasto também, um custo na aquisição de absorventes, existe aí uma desigualdade de gênero também na tributação de absorventes. Porque o homem não tem esse custo, né, por uma questão biológica. Sim, sim, entende? Sim. Eu queria pegar, você estava falando, eu falei do absorvente, eu falei do shampoo, que foi um exemplo que eu vi, e você ia comentar também sobre a lâmina de barbear. Conte aí os produtos que basicamente você consegue enxergar essa diferença em função de ser o mesmo produto endereçado ao público masculino ou ao público feminino. Eu cheguei a fazer essa pesquisa, porque é um assunto que me interessa muito. Sim. Tem pouca pesquisa no Brasil e eu sou uma pesquisadora, além de advogada, e sou muito atuante na docência, nas pesquisas científicas. E fui realmente na internet olhar os sites. Mamadeira infantil, você pode observar a rosa, geralmente é mais cara do que a azul. Patinete também, por incrível que pareça, as mesmas funções. Mas a cor verde era mais cara do que a rosa. Se você quiser, depois eu vou até te mostrar. Eu criei um PowerPoint. Sim. Levei esse mesmo debate para uma escola pública e as meninas adoraram. Né? Vibraram porque é uma informação relevante. A gente precisa passar informação para que elas também, ao entrar numa farmácia, ao entrar no supermercado, saibam fazer uma pesquisa de preço e saber que o produto é o mesmo. O sistema capitalista, ele vai apenas endereçar o público feminino porque sabe que a mulher vai consumir mais. É o famigerado mercado, né? Ele Exatamente. Sabe detectar isso e em cima disso ele sabe lucrar. Isso. Então, foram patinetes, foram lâminas de barbear, shampoo, tudo que tem, todo o bem de higiene pessoal ou cosmético que tem um similar masculino, se você comparar, provavelmente, eu não posso lhe dizer a absoluta certeza, mas faça uma pesquisa, que é muito provável que o de gênero, endereçado ao gênero feminino, é mais caro do que o masculino. Interessante, e eu acho que em cima disso que a gente tem que ver como é que o Congresso da gente tem que trabalhar. Eu sei que está tendo um movimento disso, tem alguns PLs, né, isso. Alguns projetos que estão surgindo nesse sentido. Eu queria que você falasse sobre isso. O que é que o Congresso tem feito para minimizar esses efeitos, para acabar? Eu acho que é bem difícil, vai demorar um pouco, a gente tem um caminho longo a percorrer, mas pelo menos projetos de lei que de certa forma minimizem esses impactos, redução de danos, vamos trabalhar com redução de danos. Então eu queria que você comentasse esses projetos aí que existem, tratando especificamente dessa questão da desigualdade de gênero e a tributação, que é o que nos interessa. Bom, para falar sobre esses PLs e, de certa forma, dos incentivos fiscais voltados para a desigualdade de gênero na tributação, a gente pode fazer uma análise geral do que vem a ser incentivos fiscais e como que eles atuam na sociedade brasileira. Geralmente os incentivos visam a beneficiar alguns segmentos como indústria, né, fábricas, fábrica automobilística, a gente consegue vislumbrar bastante indústrias alimentícias, porém a gente não vê nada muito expressivo para o gênero feminino. Né? Então, existem alguns PLs que são inovadores, que ainda estão em trâmite no Congresso, não tem nada ainda muito consolidado, mas já é algum avanço. E algo que merece assim, destaque é o PL que trata sobre a mulher rendeira, né, que visa a beneficiar a mulher rendeira, que é um segmento da economia que está em extinção, né, está quase que se perdendo. A costureira, a rendeira, culturalmente nós temos mulheres que foram ensinadas a costurar. Sim.
e que não tem benefícios tributários diante do seu ofício. Em contrapartida, nós temos aí vários benefícios para empresários. Sim, né? Então, assim, a gente tem que começar a analisar os incentivos fiscais, os benefícios tributários, também no aspecto do gênero e da tributação envolvida. Temos também um programa que visa a incentivar a contratação de mulheres. Então, vai reduzir o IRPJ e a CSLL. Vou até dar uma pescadinha aqui, tá? Porque eu sou péssima com números. E eu acho que o importante não é nem o número é importante, mas muito mais a matéria. O conteúdo dele. Ó, o PL da mulher rendeira é o PL 6.249, que trata sobre a isenção de imposto de renda e CSLL decorrentes do trabalho de mulheres rendeiras. Então, traz a isenção desses impostos para as mulheres que desenvolvem esse tipo de atividade. Temos que eu falei, o projeto de lei 5.961 de 2016, que incentiva a contratação de mulheres chefes de família, estabelece a concessão de incentivo fiscal do imposto de renda às empresas que contratem mulheres chefes de família. Porque, na prática, a gente sabe que um empregador vai perguntar: você tem filhos? Você pretende ter filhos? Porque eu já passei e sabe que o filho é um impeditivo de contratação. Exatamente. A gente não pode fugir disso. É triste, mas é uma realidade. E existem muitas mulheres chefes de família. Sim. Então, como eu falei, 57% da população é mulher e 50 e poucos milhares de lares são chefiados por mulheres. São dados da Receita Federal e do IBGE recentes. Então, precisa haver um fomento à contratação dessas mulheres que estão nos lares, Sim. que precisam trabalhar, precisam muitas vezes, são mães solo, são chefes de família, precisam levar dinheiro para casa, se manter o seu lar, manter a educação do seu filho. E, em contrapartida, não tem esses benefícios. Então, existe esse PL. Eu acho que um instrumento interessante de utilização do tributo para se atingir uma finalidade social. Exatamente. Porque você quebra o paradigma da dificuldade de contratação da mulher, dá um incentivo fiscal para a empresa, proporciona que a empresa experimente aquela contratação e gradativamente você vai quebrando esse tipo de obstáculo. Perfeito. Porque você vai vivenciando a mulher funcionando, a mulher trabalhando, a mulher mãe, a mulher empresária, a mulher trabalhadora, e tudo isso rodando de uma forma geral. Então é muito interessante esse uso do tributo com essa finalidade social. Exatamente. Então, a gente não pode perder de vista todo esse benefício para os dois lados. Sim, sim. Tem o PL também, o 5.355, que traz a isenção de IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição de automóveis para mulheres vítimas de violência doméstica. Né? E na pandemia a gente viu acontecer muito, e acontece todos os dias, infelizmente, mas a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem direito à isenção de IPI na aquisição de automóveis e também quando utilizem veículos automotivos na sua atividade laboral e que sejam empresárias individuais, as MEIs, ou que prestem serviço por período superior a 1 ano. Representante comercial, vai trabalhar de Uber, esse tipo Exatamente. de coisa, né? Uber, ou tem um pequeno comércio, utiliza o carro para essa finalidade, também já é um outro benefício. Quando você fala das mulheres rendeiras, eu fiquei pensando aqui, o impacto financeiro disso, de um PL desse, é ridículo. Porque você tem a população que, vamos falar das mulheres rendeiras, elas não, provavelmente, eu não tenho esse conhecimento, mas eu presumo, não sejam pessoas que têm um ganho muito alto. Então, o impacto financeiro disso para as contas públicas é ridículo, pífio, mas é de uma simbologia política e social muito forte. Porque você traz o tema para cima, você bota o tema para discussão, independente de que é uma renúncia fiscal, não é uma renúncia fiscal. Para esse tipo de discussão, isso passa a ser irrelevante. O relevante passa a ser a discussão de proporcionar à mulher uma condição de trabalho mais favorável para que ela seja inserida no mercado. Perfeito, é isso mesmo. E tem um outro aspecto também, que eu acho que é importante a gente falar, que é sobre a licença paternidade. Né? A licença paternidade, atualmente, existe um programa que é a Empresa Cidadã, que caso a empresa ela se filie a esse programa, o empregado, quando for pai, ele tem o benefício da licença, que legalmente é de 5 dias, ela passa a ser estendida para 20 dias.
mas é algo muito específico. Então, poderia ser ampliada automaticamente, né? Porque quando o casal tem filho, inevitavelmente, a mulher, por ter um período de licença maternidade muito maior do que o homem, ela também fica mais afastada do ambiente laboral, né? Ele ofere menos renda, inevitavelmente, e o homem volta logo a trabalhar. Então, o ideal seria que as atividades domésticas e os cuidados com o filho também fossem divididos igualitariamente entre homens e mulheres. Então, se houvesse o aumento da licença paternidade, esse equilíbrio e essa igualdade entre os gêneros também ocorreria de uma forma mais eficaz. Interessante. Bom, o que é que a gente pode, concluindo já, Ingrid, o nosso tempo, a conversa está ótima, mas a gente está avançando aqui. O que é que a gente pode esperar? O que é que você que é estudiosa, que está vivenciando isso, que está interessada nisso, eu acho muito bom a gente enfrentar esse tipo de questão do tributo, da utilização do tributo como um instrumento de igualdade, da utilização do tributo como um instrumento de política pública, da utilização do tributo como um instrumento de melhora da qualidade de vida das pessoas, e não somente do instrumento de arrecadação, é o uso reverso do tributo. Eu acho isso muito interessante. O que é que você vislumbra para o futuro? Esses PLs você enxerga que eles têm um futuro, eles devem passar, não devem passar? O que é que falta vir ainda para que a gente tenha uma tributação mais uniforme, uma tributação mais igualitária, sem que isso soe de alguma forma, pejorativamente ou não, em desigualdade ou coisas do tipo, ou qualquer coisa desse sentido? Inicialmente, espaços como esse precisam ser abertos, né, porque são essas discussões, não só na pesquisa, nas universidades, que é onde eu tento de alguma forma atuar, mas também em meios de comércio, de empresas, né, fomentando essas atividades de paridade de gênero, divulgando essas informações, porque realmente desigualdade de gênero na tributação não é um assunto muito discutido no Brasil, é muito pouco discutido. Então, ao divulgar essas informações, já é um primeiro passo. O segundo passo é a gente cobrar do poder público que esses projetos que já existem, eles sejam implementados, eles sejam aprovados efetivamente, porque são assuntos que interessam a nós mulheres. E não só a nós mulheres, a toda a sociedade. Sim. Porque quando a gente fala de igualdade na tributação, a gente também está falando de igualdade social. Quando a gente fala de igualdade social, a gente está falando de um bem comum, tanto de homens quanto de mulheres. Essa não é só uma pauta feminista que interessa as mulheres, que interessa a sociedade. Então a gente precisa realmente divulgar essas informações, cobrar resultados, soluções do poder público, e aí então a gente vai conseguir ter uma sociedade mais justa. Pegando só o gancho da questão do mercado entender as mulheres como um instrumento que consome mais do que o homem, e o mercado também enxerga vários tipos de comportamentos subliminares nossos, de uma forma geral, independente de homem ou mulher. Isso tem um risco, e esse risco tem sido debatido. Quando a gente fala das redes sociais, a questão dos algoritmos, de detectarem o seu gosto, o meu gosto, em cima disso o mercado se posicionar, não só se posicionar de uma forma positiva, mas também negativa, no sentido de usar os seus desejos, usar os seus quereres, usar os seus objetivos como instrumento de lucratividade. Sim. Não, então, isso existe realmente. Então, isso tudo, eu acho que a gente descamba para uma discussão talvez até muito maior e que interessa a homens, interessa a mulheres, interessa a todos nós, de como nós somos teoricamente manipulados de uma forma direta ou indireta pelo mercado, e como o mercado, de forma objetiva e clara, ofere mais lucros em cima disso. Partindo do pressuposto, por exemplo, entre outros tantos, de que a mulher consome mais do que o homem. Em cima disso, ele cobra mais caro em cima das mulheres. Então, é uma pauta que eu acho que a gente tem muita coisa para discutir em cima disso. Com certeza. Eu acho que esse é só o início de muitas discussões, e a partir do momento que as mulheres tomam consciência desse padrão, desse incentivo que o mercado, né, na verdade, de uma manipulação do mercado para o consumo no âmbito feminino, a gente também começa a se policiar. As mulheres se policiam. Eu, por exemplo, digo por mim mesma. Hoje eu faço pesquisa de preço e eu sei que na composição de um produto feminino e masculino, se ele for o mesmo, não vale a pena comprar o que tem embalagem rosa. Sim. Então, também por ser tributarista, eu tenho essa consciência. Mas toda mulher pode ter também essa consciência, ser cuidadosa, ter uma educação financeira, né? Eu acho que a educação financeira e a educação tributária
precisam ser incentivadas, precisam ser divulgadas em qualquer classe social, e também é nossa função como cidadãos estar aqui discutindo esses temas para que eles sejam cada vez mais aprofundados. E eu fico feliz da Fé Comércio e da CAT, da qual nós participamos, está pautando esse assunto aqui para a gente bater um papo, levar o conhecimento às pessoas, levar informação de qualidade, porque a Fé Comércio, como uma federação que envolve todo o comércio de bens, de serviços, do turismo do estado da Bahia, eu acho que a gente tem essa obrigação de discutir temas que sejam relevantes de uma forma geral. E esse é um tema relevante, independente não só da questão tributária, como da questão social também. Perfeito. A gente tem a Câmara de Tributos, que a gente participa, Isso. somos membros, colegas. Temos a Câmara da Mulher, empresária, né? Empresária. Então, os assuntos eles se relacionam. Os ramos do direito e os ramos também da sociedade civil, nós somos uma única sociedade. Sim. Então, nós precisamos conviver uns com os outros, entender que quando o bem é feito para um segmento, também pode ser utilizado em proveito do outro. E todo mundo ganha com essas discussões. Essa é a relevância do associativismo. Precisamos estar juntos para que a gente atinja os nossos objetivos como sociedade. Perfeito. Ingrid, muito obrigado. Foi muito bom, passou rápido demais, mas valeu muito a pena, viu? Tema bom, conversa boa, pauta boa, uma maravilha. Muito obrigado, eu agradeço mais uma vez. Faça suas conclusões aí para a gente encerrar o nosso bate-papo. Perfeito, eu só agradeço aqui a oportunidade, o espaço, a todos que viabilizaram esse encontro e que precisarem de mim, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado também. Mais um episódio do nosso podcast Tributação Sem Complicação e muito obrigado pela audiência de vocês. Um abraço a todos e até a próxima.